Olá, pessoal! Semana chegando ao fim, assim como os estudos do inciso 1º do artigo 1829. E eu tô fazendo esse vídeo de hoje para a gente poder fazer um aparato de tudo que já foi visto e complementar os nossos estudos. Lembro a vocês que essa matéria deve ficar muito bem resolvida na cabeça de todo mundo para a gente poder dar seguimento aos demais incisos do artigo 1829. E eu aproveito para lembrar que se vocês abrirem o documento de Word que eu postei ontem no sistema, vocês vão ver que eu deixei um quadro comparativo da sucessão do cônjuge sobrevivente em cada um dos regimes de bens, ok? Não deixem de abrir. Então, vamos lá. No regime de comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente não concorre com os descendentes do autor da herança. E por que isso acontece? Porque o cônjuge sobrevivente ele vai figurar como meeiro e não como herdeiro. Lembrem-se que no regime de comunhão universal de bens, todos os bens eles são comuns. Vão comunicar, vão entrar na comunhão os bens pretéritos e futuros em relação à celebração do casamento. Então, ao cônjuge sobrevivente, ele terá direito a metade dos bens por um direito próprio e a outra metade será dividida por cabeça entre os descendentes, será dividido igualmente entre os descendentes. No regime de comunhão parcial, a gente precisa dividir o que é bem comum e o que é bem particular, porque em relação aos bens comuns, assim como acontece no regime de comunhão universal, o cônjuge sobrevivente não vai concorrer com os descendentes do autor da herança. Ele vai figurar como meeiro e a outra metade dos bens será igualmente dividida entre os descendentes do autor da herança. Já os bens particulares, não. Em relação a esses bens particulares, haverá a concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes do autor da herança. E essa concorrência entre eles vai ser por cabeça. Lembrando que se o cônjuge sobrevivente for ascendente dos herdeiros com quem está concorrendo, a ele será assegurado o mínimo de 1/4 do patrimônio. Desses bens particulares, obviamente. Beleza? A mesma regra vai ser aplicada em relação ao regime de participação final nos aquestos, em que também haverá concorrência. Já no regime de separação de bens, a gente tem que lembrar, primeiro, que nesse regime não há bens comuns, então não há meação, apenas bens particulares. E segundo, como vocês viram comigo no semestre passado, o regime de separação ele se divide em separação obrigatória ou legal e no regime de separação convencional ou voluntária. Então, vamos lá. No regime de separação convencional ou voluntária, apesar de não haver partilha do patrimônio em caso de divórcio, essa regra ela é diferente no direito sucessório. Isso porque o cônjuge sobrevivente casado no regime de separação convencional de bens, ele vai concorrer por cabeça com os descendentes do autor da herança. Lembrando de novo da regra de que a ele será assegurado o mínimo de 1/4 caso ele seja ascendente dos herdeiros com quem está concorrendo. Já no regime de separação obrigatória de bens, pelo nosso Código Civil, de acordo com a letra da lei, o cônjuge sobrevivente ele não concorre com os descendentes e ele também não é meeiro. De acordo com o Código Civil, havendo descendentes, o cônjuge sobrevivente nem participaria da sucessão. Acontece que vocês devem se lembrar de uma súmula que nós vimos no semestre passado, que é a súmula 377 do STF, por meio da qual comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento no regime da separação obrigatória de bens. E essa súmula do STF, ela foi utilizada pelo STJ em alguns julgados para permitir que o cônjuge sobrevivente, casado no regime de separação obrigatória ou legal de bens, venha a ter direito sobre a metade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, permitindo assim que eles figurem como meeiro, ok? Então, eu encerro aqui. E para a gente acabar, eu lembro a vocês que, independentemente do regime de bens, ao cônjuge sobrevivente é assegurado o direito real de habitação. Dúvidas? Peço que, por favor, me enviem por WhatsApp ou por e-mail.